Tocar num outro ponto importante que Lula falou sobre a nomeação de mulheres e de negros no seu governo. Ele foi cobrado em relação a isso pela nossa repórter colunista Carla Araújo, e ele disse que essa é uma questão, inclusive, que ele conversa diariamente com a primeira-dama, a Janja. E aí disse que falta oferta de negros e mulheres no mercado para que ele possa nomeá-los. Vamos ouvir esse pedaço da entrevista com o presidente Lula hoje aqui no UOL. Gente da mais alta qualidade. Não está faltando mulher aí não, presidente? Não está faltando mulher, querido. Isso é um problema crônico que é meu dia a dia. Eu discuto todo dia com a Janja. É porque nem sempre, como a mulher ela não teve a participação ativa durante muito tempo, fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos e fica mais difícil você encontrar negro para determinados cargos. Não é que não tenha, é que a oferta ela é menor na medida em que, embora seja a maioria da população, não tiveram uma participação política histórica mais contundente. Então, eu quero mais mulher no governo, preciso de mais mulher no governo, eu preciso de mais negro no governo, eu preciso que o governo tenha a cara do Brasil, sabe, a cara do Brasil. Eu fui na USP outro dia, eu fiquei maravilhado em que ver que a USP antigamente era... Tá aí, olha, é uma fala muito importante aí do presidente Lula e muito polêmica, porque a gente sabe que essa é algo que os negros e as mulheres ouvem a todo momento. Ai, mas não tem mulher para escolher, não tem mulher para colocar no Supremo Tribunal Federal, não tem negro para colocar no Supremo Tribunal Federal, não tem negro para colocar no Ministério. Eu vou deixar a palavra com você, Ronilson, muito obrigada por estar aqui. Ronilson, sempre às quartas-feiras conosco no nosso All News. O que você achou da fala do presidente Lula sobre a falta de negros e mulheres no mercado e que é difícil encontrar? Acho que é uma reprodução do próprio governo do presidente, né? Toda a dificuldade, todo o debate em torno, por exemplo, da nomeação de uma pessoa negra, de uma mulher negra, mais especificamente, para o STF, as justificativas continuam sendo as mesmas. Não me surpreende, o Lula é alguém com uma cabeça antiga mesmo, nesse sentido, né? Eu acho que isso não releva, eu acho que ele tem assessoria e informação suficiente para compreender que os tempos são outros, que isso tem muito menos a ver com a oferta, como ele coloca, e mais a ver com o ciclo no qual ele está envolvido, que circula em torno dele, que são seus pares, que são as pessoas que o aconselham, que são as pessoas que fazem as indicações. Isso tem muito mais a ver com quem ele se relaciona e o seu ciclo de relações e de indicações do que necessariamente com uma oferta. Não foram poucas, inclusive, as indicações muito bem qualificadas, inclusive politicamente, que ele recebeu durante todo aquele debate com relação ao STF. Passou, fez a sua escolha, o embate ali ficou marcado, mas é difícil imaginar que esse argumento continue sendo alimentado como se ele fosse minimamente razoável, porque ele não é. Ele tem condições de fazer uma sondagem, uma conversa para fazer um governo com a cara do Brasil. Que não seja a cara do Brasil no sentido de tornar ele apenas mais colorido, mas no sentido de reconhecer que realmente os tempos são outros e esse passo precisa ser dado. Ele não vai ser dado sem esforço, ele não vai ser dado sem verdadeiramente forçar a barra. Tem que forçar a barra a partir do momento em que o país não tem essa cultura, o país não tem essa tradição, o país ele é marcado por lugares, racialmente falando, que a gente sabe exatamente como é. Então, não é razoável a fala do presidente, por mais que eu compreenda que ele funciona em outro tempo, eu acho que ele tem assessoria e informações suficientes para poder fazer com que as coisas sejam diferentes, né? Com que esse argumento não seja mais justificável. Tem muita gente comentando neste momento, o Davi Silva escreve aqui, ele fala, nas entrelinhas e com outras palavras,
é possível entender que o Lula diz é que não existem mulheres e negros capacitados e qualificados no nosso país, o que é muito grave e não é verdadeiro, né? Isso é, de certa maneira, até uma ofensa, né? Um erro aí na fala do Lula, você considera assim, ô Ronilson? Claro, considero total e reitero exatamente por essa razão. Eu acho que até como uma consequência, uma extensão do debate que se criou em torno da indicação do STF, não é razoável que ele tenha essa opinião, não é razoável que ele tenha essa compreensão, não é razoável que ele tenha esse tipo de argumentação, né? Ele já teria, se ele conversa sobre a Janja, se ele conversa com a Janja sobre isso cotidianamente, já houve tempo suficiente de ele entender como as coisas realmente podem ser. É difícil imaginar uma outra justificativa que não seja a força que a questão racial tem no Brasil, e o racismo, muito especificamente, nesses lugares de privilégio de tomada de decisão, que vai para muito além de você colocar pessoas negras em áreas representativas, negras ou indígenas, de áreas representativas, mas nas áreas que definitivamente pensam o país política e economicamente. Ô Ronilson, outro ponto que eu queria conversar com você hoje, aproveitando sua presença aqui, ontem, quando o Supremo Tribunal Federal formou maioria, né, para que haja uma diferença entre o usuário e o traficante, pelas redes sociais, a gente viu as pessoas ligadas ao movimento negro, de certa maneira, celebrando, né? Eu acho que nem celebrando talvez seja a palavra, mas reforçando a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal diante da realidade dos presídios brasileiros. Hoje, na nossa página no UOL, há sobre o número de pessoas presas por tráfico de drogas e que são presas com 25 gramas de maconha, por exemplo. A maioria dessas pessoas presas, a gente tem aí 42 mil pessoas, não estariam presas se o limite do porte da maconha fosse 25%. A gente sabe que os negros são maioria entre os presos por tráfico de drogas em casos de flagrantes feitos a partir de rondas policiais, isso nos números do IPEA mesmo. E por isso, a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você analisasse para a gente por esse ponto de vista, Ronilson. É realmente uma mudança? Essa decisão do Supremo pode tirar muitos negros da prisão? Porque há muita diferença nessa abordagem policial e aqueles que vão presos por estarem portando maconha entre negros e brancos? Olha, Fabíola, você sabe que até falar sobre essa decisão do STF é, como sendo algo surpreendente, para mim é bem interessante, porque eu acho que eu já falei isso aqui, né? Eu trabalhei durante muito tempo no Viva Rio, que é uma organização bastante conhecida, né, no Rio de Janeiro, e eu entrei no Viva Rio em 2012. E eu entrei no Viva Rio exatamente com uma campanha que se chamava Lei de Drogas é Preciso Mudar. Em 2012, no governo Dilma, nós estávamos fazendo exatamente esse debate sobre essa mudança na lei. Uma das minhas funções, inclusive, era tentar fazer essa conversa com o segmento evangélico, quer dizer, ajudar a quebrar a resistência do segmento evangélico com a defesa de uma mudança na lei que era extremamente importante, com todos os argumentos que voltaram agora, entre eles essa relação com o encarceramento. Então, é até interessante imaginar que 12 anos depois, essa decisão finalmente é tomada, e todas as resistências que foram encontradas, enfrentadas, diversas audiências públicas, alguém aí falou, eu acho que foi até a Mônica Bergamo que falou que durante o governo Lula e o governo Dilma, várias audiências públicas foram feitas para falar exatamente sobre isso. Eu lembro de uma que para mim foi muito emblemático, por exemplo, no Congresso, com o Osmar Terra na tribuna, levou um saco de farinha de trigo, abriu o saco de farinha de trigo e falou que os defensores da descriminalização da maconha queriam defender isso para as pessoas, que ia começar com a maconha, ia chegar na cocaína, aquele espetáculo que a extrema-direita costuma fazer. Então, isso
isso 12 anos atrás, 11 anos atrás, 10 anos atrás. Então, tudo isso para dizer como é difícil esse embate e o momento que essa decisão chega. Quer dizer, Lula sai, Lula volta, e essa decisão retoma e ela finalmente é tomada. Com relação à questão do encarceramento, definitivamente não dá para dizer que tira mais pessoas negras da prisão, porque a gente está falando de uma estrutura, é um ecossistema de muitas coisas que faz com que o maior número de encarcerados sejam as pessoas negras, e talvez nós tenhamos dado um passo no sentido de enfrentar isso de uma maneira mais frontal e como a estrutura funciona. Então, entre a decisão e uma mudança de mentalidade da própria polícia, da polícia ostensiva, da maneira como se relaciona com as favelas, com as pessoas mais pobres, periféricas, negras e pessoas brancas pobres, nas periferias, nas favelas, tem um abismo aí, até isso se tornar efetivo e nós termos algum efeito no sentido de ser considerado. Agora, são passos que precisam ser dados, são passos que nós gostaríamos muito de ter dado há 12 anos atrás, e quem sabe hoje estarmos discutindo em outra direção, mas são passos importantes que finalmente estão sendo dados. Nesse sentido, eu acho que eu fecho totalmente com o presidente de como que essa decisão demorou, de que isso tem outras relações, uma discussão que passa pela ciência, que passa pela saúde pública, que não seja só pura e simplesmente uma questão penal, de como essa distinção ela é extremamente importante. Mas como a população negra sente os efeitos dessa decisão, honestamente, ela tem um longo caminho, porque é como um quebra-cabeça numa estrutura. Você precisa mudar muitas peças para que a diferença ela efetivamente aconteça. Mas se tem que começar por algum lugar, essa decisão realmente tem um papel importante. É isso.